A paz. Quem veio aqui para expandir a sua mente, dá um glória a Deus. Eu quero falar com você agora sobre novamente para um novo tempo. Você pode repetir? Novamente para um novo tempo. Todo mundo quer um novo tempo. Todo mundo busca um novo tempo. Todo mundo busca uma nova forma de viver, mas poucas pessoas se submetem ao processo de uma nova mente. Quem é que quer um novo tempo para essa igreja? Levanta a mão. Quem é que quer um novo tempo para a sua vida com Deus? Dá um glória a Deus. Quem é que quer um novo tempo para a sua família? Quem é que quer um novo tempo para viver intimidade com Deus? Na mente de sempre não cabe nada disso, senão já teria. Senão já teria. Esse novo que Deus dá tem tudo a ver com a sua mente. Abra sua Bíblia, vamos ler a poderosa palavra de Deus. Eu vou ensinar um negócio para vocês aí. Hoje temos muito acesso a muita informação, verdade ou não? Mas nada, diga nada, nada se compara à Bíblia Sagrada. Então você vai fazer, não é porque nós temos acesso hoje a dezenas de versões na nossa língua, não é por causa disso que ela perde seu valor, muito pelo contrário, nós vamos fazer uma festa como aqueles que não tinham acesso. Quando tinham acesso à Escritura, eles faziam uma festa diante de Deus. Então quando você falar, vamos ler a Bíblia Sagrada, você vai glorificar, porque você tem acesso a ela, no teu smartphone, na sua Bíblia impressa, como for, ela está aí na tua mão. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Pessoal que aprende rápido demais. Romanos 12:2, um texto muito conhecido, principalmente para vocês que tem esse perfil mais jovem, mais arrojado, mas você vai pegar aí comigo. Não pretendo ser longo, eu sempre falo isso e sempre sou longo. E eu sempre falo isso sinceramente. Está escrito assim: e não vos conformeis com este século. Eu peguei a versão revista atualizada, porque ela traz essa expressão que eu quero. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó, o pessoal seguiu direitinho. Pegou ela? Pegou a versão que eu pedi? Pegou, né? Está igualzinho aqui? Olha lá, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você está aqui para viver um novo tempo, um tempo de expansão. Mas para isso você tem que entender que Deus começa a te expandir de dentro para fora. E nós somos extremamente hoje visuais. Então nós pensamos na expansão da igreja. Nós pensamos num grande prédio. Grande prédio é uma consequência, não é a causa. A causa está em você. E essa causa que está em você vai mudar. Obrigado, querido. Ele me deu 5 minutos de lambuja. Ele veio agora e zerou 1 hora. Aqui, ó, porque é legendário. Estamos juntos na montanha. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então, só então, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Pega seus dedos, faz assim: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nenhum ser é tão expandido como o nosso Deus. Deus veio e criou-nos a partir do barro. E Ele chegou no barro e fez o quê? Fez um download. Mas como Ele fez esse download? Você não está comigo, gente. Ninguém acertou. Deus fez um boneco de barro
E como é que ele fez com aquele boneco de barro? Ó, fica comigo agora. Ele sopra, ele dá de si mesmo, ele dá de quem ele é, ele dá do que ele tem para o ser humano, e ele dá uma ordem: cresça, multiplique. Acontece que o homem cai e perde isso. O problema é que o homem continuava vivo, e o homem continuava aprendendo, e o homem continuava crescendo, e continuava multiplicando, mas ele se desliga da fonte. A fonte inesgotável, ela é cortada, e aí você passa a viver algo que já é limitado. Você passa a viver algo se tratando de vida, se tratando de Deus, se tratando de multiplicação de vida. Você começa a viver tudo isso numa conformidade a uma proposta de rompimento com Deus. Mas Deus amou tanto você que deu alguém como Ele, idêntico a Ele, onipotente, onipresente, onisciente. Ele nos deu o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo chegou a você novamente, como no boneco de barro, agora não mais num boneco de barro, e Ele vem, sopra, chamado Espírito, e nos dá o seu doce Espírito Santo. Ou seja, Cristo vem e nos conecta com a fonte inesgotável, fonte desconhecida, que não se acha o fundo, fonte que tem resposta para tudo. E como nós precisamos de respostas, Jesus Cristo vem e nos conecta a quem Ele é. Ele fala que se estivéssemos nele, ele fala isso à mulher samaritana, que se ela descobrisse quem ele era, quem falava com ela, uma fonte ia jorrar de dentro dela, água inesgotável ia acontecer. E é nesse sentido que eu quero que você comece a se preparar para uma nova mente que recebe e produz um novo tempo. Eu quero que você agora comece a me acompanhar naquilo que Deus vai desenhar para você. Mas por ser um assunto muito abstrato, real, mas abstrato, eu quero pegar com você um episódio muito conhecido da Bíblia Sagrada, onde você vai ver como essa falta de nova mente impediu, barrou, separou. Nós vamos agora lembrar do episódio em que, sob o comando de Josué, o povo de Israel, que vinha de uma peregrinação de 40 anos no deserto, agora chega diante da conquista, da expansão, da promessa do novo de Deus. Eles chegam diante disso mais uma vez, e diante disso que seus pais falharam, que seus avós duvidaram, eles têm uma nova oportunidade. Talvez você já tenha chegado perto algumas vezes, talvez seja para você a primeira vez, a primeira chance, mas Deus hoje vai abrir essa porta mais uma vez, como você acabou de cantar, que os céus se rasguem outra vez, e que Ele faça uma obra maravilhosa na minha e na tua vida. Primeira coisa que eles erraram, de duas só que eu vou falar, e eu falei com o pastor, meu amigo Alexandre, eu falei assim, cara, se o pessoal vai junto, eu prego a uma hora que você está me dando. Se o pessoal não for junto, eu prego que eu tenho para pregar em 20 minutos. A minha pergunta é, vocês estão juntos? Qual é o tema dessa mensagem? Para um novo tempo. Tudo começa aí, nesse globo que precisa ser transformado.
Eu vou deixar 2 ensinos para vocês, mas que vocês não vão esquecer, porque são só 2. Quando é menos, a gente lembra mais. E o primeiro está num momento muito crítico. Josué, quem é que lembra dessa história? Levanta a mão. Levanta a mão quem lembra de verdade. Meio a meio, então eu vou ter que dar uma lembradinha rápida, tá? Josué era escravo lá no Egito. Ele viu Moisés chegar, ele viu acontecer todo esse movimento, e ele era aquele camarada que andava com Moisés. Moisés levou o povo à conquista da terra pelo acesso sudoeste. Agora eles vinham do leste, nesse episódio, mas eles eram do sudoeste, um lugar chamado Cades Barneia, próximo ao que você hoje está vendo, da faixa de Gaza. E eles chegaram ali para avançar, ficaram ali acampados, mandaram os 12 espias. Os 12 espias andaram no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, mas eles tinham mentes diferentes, opostas. 2 falaram: vamos que a vitória é nossa, vamos que a promessa vai se cumprir na nossa geração. Mas 10 disseram: não podemos ir. Como resultado, o povo fica por 40 anos. Se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o fator didático desses 40 anos. E de repente agora sobre o comando de Josué, porque Moisés havia já falecido, eles estão novamente para entrar. Eles estão novamente tendo essa oportunidade. E nessa oportunidade acontecem alguns elementos fundamentais para que acontecesse essa expansão, para que aquele povo se tornasse uma nação, que era plano de Deus, promessa anunciada por Deus para Abraão, e não se cumpria. Os planos de Deus podem ser atrasados pela nossa incredulidade. Os planos de Deus podem ser impedidos para aquela geração. A próxima pode viver, mas eu não quero que a próxima viva. Eu quero que a próxima viva mais ainda, porque eu quero viver o meu tempo com Deus. Josué 3:3 diz assim: e deram a seguinte ordem ao povo. Estavam se preparando para avançar, para cruzar o Jordão. O Jordão estava já transbordando, era um impedimento natural, uma barreira natural. Deus ali milagrosamente agiu. E eles dão a seguinte dica: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Pode repetir o vermelho comigo? Saiam. Se eles estão seguindo esse sinal, que ela está para frente. Se ela está para frente, eu tenho uma projeção da arca para o futuro. Então eu quero te ensinar essa primeira coisa: projete Deus no teu futuro. Você pode repetir? Vamos juntos, projete Deus no teu futuro. Projete Deus no teu futuro. O que aconteceu há 40 anos atrás? Eles estavam tão perto, sem impedimento natural, não tinha rio inundado onde eles não podiam atravessar. Mas eles olharam a terra e eles falaram: essa terra não é para nós. É tão forte o que você pode falar que se cumpre. Eles realmente viveram, de todos que estavam ali com condição de escolha, ou seja, em idade suficiente para tomar escolha segundo a cultura deles, somente 2 de todos entraram na terra prometida. 2, Josué e Calebe, que no meio daqueles 12, lembra que eu falei ainda há pouco? No meio dos 12, eles eram os 2 que falaram: vamos entrar. 40 anos depois, os 2 entram. 40 anos antes eles mostraram: não sei como, mas se formos agradáveis a Deus, disse Calebe, nós entraremos na terra que Deus prometeu. A mente deles estava pronta. Está me entendendo? Diz um glória a Deus aí. A mente deles estava pronta para entrar.
De Josué e Caleb, dos outros não. A mente deles estava pronta. E Deus é tão fiel que Ele cumpre para os dois. Deus não foi seletivo, eles foram. Deus não escolheu a eles, eles se escolheram diante de Deus. Deus não os enviou, eles disseram: eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Muitas vezes ficamos esperando expansão, desejando expansão, mas não temos coragem de fé, de dar o passo. O povo de Israel não avançou lá atrás, porque eles pensam, eles já tinham visto água sair da rocha, no meio do deserto, e olha que lá o deserto é deserto do Saara, norte da África, é uma região mais seca do mundo, é a pontinha do deserto de Saara ali. Eles viveram aquilo, eles viram no meio do nada Deus provendo, eles viram Deus tomando atitude. Mas quando eles chegaram diante, sem dizer que eles viram o mar vermelho se abrir e atravessar em terra seca, eles viram Deus dando jeito no exército de Faraó, no meio de todo aquele rebuliço em que eles estavam perdidos. Imagina você carregando tudo que você tinha que carregar, e no meio daquilo tudo você fala: meu Deus, vem vindo o pior pesadelo da gente, o exército de Faraó. Deus deu jeito em tudo isso. Agora eles chegam diante da expansão, eles chegam a um passo da expansão, e eles fazem uma confusão muito comum. Eles pensam que Deus foi Deus apenas de deserto, mas não era Deus de conquista. Eu estava olhando os jovens que vêm mais à frente e pulam, e isso é sábio, porque depois de uma certa idade você vê os jovens pulando, e você não deve se aventurar porque vai ter problema. Então a gente embala, a gente só vai para frente e para trás, e todo mundo está adorando, é isso que importa, amém? Eu já fui exatamente assim, como aqueles que vinham e pulavam bem alto. Eu cresci na igreja, eu vi muito a mão de Deus movendo-se, e vejo até hoje. E eu vejo como Deus foi desenvolvendo o seu plano. Eu vi uma geração que cantava só da eternidade. Quem aqui é mais coroa, assim que nem eu, e cantava muito isso? Falava só de céu, os cultos falavam só do céu, do que viria depois da volta de Jesus, e cantávamos só isso. Irmão, a gente vivia numa pendura terrível. A gente vivia liso. O que você carrega no bolso hoje, em patrimônio, no teu celular, no teu relógio, no teu smart, tudo, a gente não tinha no ano. E a gente falava: o céu vai ser maravilhoso. E isso é verdade. O céu vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso ou não? Mas no meio desse rebuliço, na década de 90, eu era adolescente para jovem, era líder de jovens. Eu vejo começar a brotar um movimento que, não importa os nomes que dão, o movimento é de Deus. Foi um movimento neopentecostal, que eles vêm falando assim: o céu é maravilhoso, mas Deus tem bênção para você agora. E eu era líder de jovem na igreja batista, gente. Eu olhava aquilo e falava: meu Deus, via os mais antigos na fé falando: isso não pode, isso não é de Deus. Eu falava: será que não? Porque para os coroas, como eu sou hoje, falar que o céu é maravilhoso, não sobra muita coisa, é só céu que nos aguarda. Mas eu tinha 17 anos, cara, eu tinha uma vida pela frente. Não me fala do céu já, me fala que o céu está me esperando, mas eu tenho tempo ainda para realizar muito aqui. E sabe que a pior coisa é você ter alguns traumas, porque quando você vai fazer algo, você faz muito voltado para responder aqueles traumas. O Alexandre estava me falando um pouquinho da construção que ele conheceu lá, que nós usamos em Campinas, que eu tive o privilégio de poder encabeçar toda aquela construção.
E você sabe que muito que está lá, era muito da falta que estava lá atrás. Então eu ia em igrejas que não tinha banheiro. Agora tem tanto banheiro na igreja que alguns ainda não foram usados. É trauma. É trauma. Eu ia na igreja que não tinha som. Era uma caixa que pregava assim: Deus vai falar com você nessa noite, Deus está conosco. E o povo ia na vibe, sem saber o que se tratava. E Deus converteu uma geração naquele jeito. Se você for na minha igreja hoje, tem um som que ainda é referência. E já faz mais de 10 anos que nós colocamos lá. E ainda é referência. Todas umas lines da FZ, top demais. Se você botar o som que tem lá para falar, quem está ali vai sofrer com o volume e com a potência. E tudo aquilo que eles não conseguiam fazer, nós conseguimos. Porque houve uma expansão. Por mais fiel que o povo seja, se o povo não crê para receber, ele não tem o que dar. Falei besteira? Você é fiel para dar, mas você não crê para receber. Por mais que você seja fiel no dar, você não tem fé para receber, você vai dar muito pouquinho. E vai ter aí limitação para tudo. E eu vi Deus movendo aquilo. Expansão, fala expansão. Está expandindo a mente. Ali era a mente, era um garoto de 17 anos, expandindo a sua mente. Para experimentar e viver o novo tempo. Tempo esse de experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso precisava ter alguns, e no meio de todo o mover de Deus, alguns descontroles e exagero. Mas nem por isso descredibiliza o que Deus está fazendo. Quem exagerou e quem errou, culpa dele, não culpe o mover de Deus. E aquilo ali fez a gente olhar um pouquinho mais acima, e Deus tinha tudo. Ele dizia: minha é a prata, meu é o ouro. Ele estava falando de lastro. Toda e qualquer riqueza que hoje você tem, qualquer recurso que você tem, só tem validade, porque tem um lastro de ouro no Tesouro Nacional. Na época em que o texto foi falado, o ouro era o valor na própria moeda. Não tinha uma moeda que não valia nada nela, que representava um valor no tesouro. Não, estava nela. Então ele diz: todo ouro e toda prata. E ele falou besteira? A ciência não era tão desenvolvida. Quando ela vai se desenvolvendo, ela vai percebendo que ouro e prata são reservas finitas. E todo ouro e toda prata, que representam todo o laço de qualquer riqueza que o mundo possa conhecer, só vem das reservas finitas que existem no mundo. E quem criou? Fala mais alto: quem criou? Ele falou a verdade: minha prata, meu é o ouro. Mas para ensinar isso para alguns, eles têm que ir para o deserto. É verdade, o deserto foi fruto de uma sentença. Mas Deus não tem uma sentença de morte para dar para eles. Deus dá uma sentença, e naquela sentença eles servem de aprendizado para os outros. Eu não estou dizendo aqui que eu aprendi com a história dos outros. Aprendi com movimentos que eu nem pertencia, mas que de alguma forma me alcançou. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, porque 40 dias espiaram a terra e duvidaram. E se duvidaram, a mente deles não estava pronta para receber. A terra estava pronta, sim ou não? Deus estava pronto, sim ou não? Mas a mente deles não estava. Você está vendo como a equação continua a mesma. Deus manda eles para o deserto e começa a trabalhar na mente deles. Eles pensavam que Deus iria falhar na conquista. Deus fala: eu não vou falhar. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus do deserto, até o ponto que vocês entenderem que eu sou Deus da nova terra que eu vou dar para vocês. E Deus não falha um dia sequer com o maná. Deus não falha um dia sequer com a nuvem de sombra. Deus não falha um dia sequer em nada do que Ele provia para o povo, ao ponto do povo morrer de idade, os que não morreram por rebeldia. Deus vem tratando o seu povo, fazendo com que eles entendessem. Mas aqui nós chegamos
no ponto principal desse ensino que eu quero deixar com vocês em primeiro lugar. O que eles fizeram? 40 anos antes, eles pararam, mandaram espias, e os espias voltaram. Para comigo e pensa um pouquinho. Os espias não foram lá para decidir se iam ou não. Os espias foram lá para decidir como iam, por onde iam começar. Mas há uma tendência em nós em limitar o que nós vemos pelo quem somos. Você não está mais sozinho. Você não é mais o teu limite. O que você tem não é mais o teu limite. Você é aquilo que Deus quer te dar. Você pode aquilo que Deus vai fazer. E você vive aquilo que Deus já profetizou sobre nós, no maior profeta que o mundo já conheceu e ainda conhece, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse não falha, nem diante da morte ele falhou, ele ressuscitou. Eles chegam ao ponto de dar ouvido para aqueles homens. Eles falaram deles próprios e mexeram nas coisas que mais nos abalam. Eles devorarão tanto nós quanto nossos filhos e nossas esposas. Para os guerreiros que estavam ali, no ânimo, isso abalou com eles. Porque se você falar para um guerreiro, você vai lá e você vai morrer na batalha, ele vai. Mas se fala, após você morrer, seus filhos vão morrer e sua esposa, eles recuaram. E a Bíblia diz que Deus se agrada do seu justo, porque ele vive pela fé e porque ele não retrocede. Eles retrocederam. 40 anos depois eles resolvem isso. A arca da aliança que você leu comigo, o grito foi: a arca sairá na nossa frente, coisa de 1 quilômetro na frente, 500 metros na frente. Quando ela estiver indo, você olha de longe e siga. Por onde ela for, você vai. Fala para quem está perto de você: por onde a arca for, você segue. Fala para o outro lado que não deu tempo. Fala para o outro. A arca da aliança simbolizava, não era, mas simbolizava a presença de Deus. Eles olharam para aquela terra e falaram: não conseguiremos. Mas agora eles estavam tomando a atitude, a postura correta. Eles enviam Deus na frente. O primeiro a entrar na terra foi Deus aos olhos deles, e isso deu para eles força. Você olha para o futuro, você olha para a condição e você olha: não vai dar, não vou conseguir. Você conversa com pastores. Eu fui presidente do conselho por 3 anos recentemente, e os pastores me procuravam e eu olhava, infelizmente, grandes homens de Deus arrasados, porque olhavam no espelho e falavam: você não vai conseguir. E eu falava: não é mentira o que você falou, mas você está esquecendo uma coisa: Deus já foi enviado na nossa frente. Se Deus foi projetado para o nosso futuro, quando nós chegarmos lá, Ele já é Deus sobre todas as coisas. Quando eles pensaram que Deus era um Deus só de deserto, eles falaram: se nós entrarmos para essa expansão, Deus não vai conosco. Eles inverteram agora, 40 anos depois. Nada que 40 anos de sofrimento não ensine. Agora eles param e falam: vamos inverter? Se Deus for na frente, a gente segue atrás. Você acabou de falar para quem está perto de você: por onde a arca for, você vai atrás. Então é só você substituir o que a arca simbolizava. Por onde Deus for, não tenha medo, vá atrás, porque Ele está abrindo caminho para você. Deus está abrindo caminho para você. Deus está fazendo para você o que você não pode. Eles conheciam um Deus limitado. E gente, muda a história de deserto para a Zona Leste, para São Paulo, para Campinas, que é a cidade de onde eu vim hoje. Muda, tudo é deserto, tudo é impossibilidade quando nós falamos de servos de Deus e povo de Deus. Nós saímos do sistema, nós não pertencemos mais àquela geração de vida para morrer. Nós agora geramos vida para a vida eterna.
Nós não comemos mais para morrer daqui a alguns anos. Nós comemos para daqui a alguns anos sermos promovidos à vida eterna no céu. Nós comemos, nos alimentamos, investimos, vestimos para viver a nossa adoração a Deus. Não somos bem-vindos aqui não. A mente daqui não é essa. A mente da onde vivemos não é essa. Mas nós fomos renovados e nos renovamos em nossa mente pelo conhecimento de Deus. 40 anos eles foram conhecendo quem Deus era, quem Deus era, quem Deus era. Até quando você ainda precisa sofrer em situações que Deus está cuidando de você, Deus está te sustentando, Deus está te mantendo, porque até aqui nos trouxe o Senhor. Até quando você vai pensar que Deus se limita a isso? Não, isso é o que você conhece. Deus é muito mais. Deus não faz mover de salvação só em Campinas, ou só em Belo Horizonte, ou só nas grandes igrejas de São Paulo. Deus faz mover de crescimento a partir de mim. Diga, a partir de mim. Diga outra vez, a partir de mim. Nós temos aqui pastores que estão indo para implantar a igreja, não é isso? Está indo para implantar uma extensão dessa igreja. É difícil? Você já experimentou isso outras vezes, em outras cidades, você estava me contando. Projeta Deus na frente. Tem gigantes lá para onde você vai? Tem, não se iluda, tem. Tem inimigos lá? Tem. O exército de Satanás é a incredulidade, que hoje é difundida tão fortemente em qualquer meio de comunicação, qualquer. Ela está lá te esperando, mas quando Deus chega antes. Quando Deus chega antes, por isso eu peço que coloque aqui outra vez o primeiro ensino. Projete Deus no teu futuro. Vamos ler juntos? Vamos lá. Não está aqui ainda, peraí. Vai colocar. Projete, já sabe de cor. Vamos lá? Projete Deus no seu futuro. É isso que nós viveremos. Projete Deus no teu futuro. Quando você for planejar, planeje primeiro como Deus vai chegar lá. Nos teus olhos. Não é que Deus chegou, não, você tem que perceber que Deus está indo. Essa era a função da arca, indo adiante deles. A arca estava mostrando que o tempo de deserto não existia mais. Eles carregavam a arca, eles carregavam a presença de Deus, e eles não queriam mais deserto, por aonde a arca nasceu na história. Eles queriam pegar agora a experiência deles do deserto e levar para frente dos gigantes, diante dos problemas, e falar: Deus está na frente. E quando o problema vê Deus chegando, Ele não enxerga você atrás, você está escondido nele. Quem aqui está escondido no Senhor, levanta a mão, glorifica a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Não, eu estou certinho ali, agora que eu vi ali. Eu vejo um movimento. Outro dia eu fui pregar numa igreja, sou pastor de igreja local, gente, mas de vez em quando eu atendo pedidos de colegas. Eu fui pregar numa igreja que tinha um contador bem grande voltado para mim. O povo não via, mas eu via, bem grande. E aí aquilo começou, contagem regressiva. Eu falei: vai acontecer alguma coisa quando zerar esse negócio. Ou Jesus vai voltar ou eu vou subir. Mas eu estou indo. Aí foi indo. Gente, quando faltavam 5 minutos para terminar a contagem, isso não é justo. Subiu a banda inteira e começou a tocar. Mas o púlpito era pequenininho, era rasinho. E o povo tocava e o baixista me dava com o braço do baixo assim, como quem diz: vamos, ó o contador. Aí eu terminei a mensagem, passei o microfone. Terminei assim, ó. Aí o pastor falou: puxa, pena que você não concluiu. Eu falei: mas como? Aí como? Ou eu entrava na tua banda e fazia parte do louvor, ou eu saía. Eu preferi sair porque eu não canto muito bem. Vamos terminar esse primeiro ensino dizendo assim: Deus. Outra vez, Deus é Deus sobre o nosso futuro. Deus é Deus sobre teus desafios. Deus é Deus sobre o que te dá medo. Deus é Deus sobre o que você está preocupado. Deus é Deus sobre o futuro dessa igreja. E o futuro dessa igreja é um futuro de
expansão. E eu não estou falando com otimismo, eu estou falando só daquele que está diante dessa igreja. Ele é Deus. E eu quero deixar um último ensino, que é preciso um rompimento com o passado. Lembre-se que eu estou vivendo aqui uma história 40 anos depois de um grande fracasso. E essa história tem alguns elementos fundamentais para que eles não fracassassem mais. O primeiro qual foi? Projete Deus no teu futuro. O segundo é preciso um rompimento com o passado. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim, os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés, assim que os sacerdotes carregavam a arca, puseram os pés nas águas, junto às margens do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular numa grande distância. Versículo seguinte: e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até que o leito do rio secou, até o ponto do leito do rio secar. Então, diga então, todo o povo atravessou. Você pode dizer atravessou? Essa conferência aqui é um marco do teu atravessar para outra dimensão de Deus. Você tem que atravessar para outra dimensão de Deus. Você veio aqui e já está projetando Deus no teu futuro, mas não basta isso. Você tem que seguir. E de preferência, tem que haver um rompimento com o passado. Eles cruzaram o rio. Cruzar rio é muito significativo naquela cultura. Na nossa, não é tanto, que nós moramos num país continental. E onde vocês estão aqui não deixa de ser o centro do país. Então, para você atravessar um rio da fronteira do país, você tem que viajar muito. E muitos de vocês vivem a vida sem fazer essa travessia terrestre. Se vão fazer, fazem por avião ou por outra maneira, mas não vê essa travessia. Mas se você for e atravessar uma Europa, por exemplo, você sai de fronteira em fronteira, mas vamos pegar um vizinho próximo, Paraguai ou Argentina. Quando você atravessa o Rio Grande, que vem do Rio Paraná, e você atravessa para o outro lado, imediatamente muda a língua, sim ou não? A moeda, sim ou não? Leis, sim ou não? Governo, nacionalidade. Muda ou não muda? Numa travessia de rio, é necessário você viver esse rompimento com o teu passado, para você deixar língua, valores, leis, governo de vida de deserto para o outro lado. Mas pastor, é o que eu vivi a vida inteira. Mas somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Transforme a tua mente para você transformar o século que vivemos. A expansão vem acontecendo no meio deles, através daquilo que Deus vai realizando. Rio determina algo muito sério. Do lado de cá do rio, eles não eram mais vítimas da dúvida, eles não eram mais herdeiros de uma maldição. Isso ficou do outro lado. A maldição de morrer no deserto ficou do outro lado. Agora eles eram herdeiros do seu gesto de fé. E gesto de fé é uma língua que não se falava do outro lado. Ela tinha que ter sido falada há 40 anos antes, mas eles não sabiam falar esse idioma. Mas 40 anos no deserto os habilitou. E na hora de falar, eu creio, eles conseguiram falar. Você tem que aproveitar os episódios da tua vida que te trouxeram até aqui, para te impulsionar para você ir adiante, te impulsionar para você viver esse rompimento. É necessário uma atitude de fé, ou melhor, uma mente transformada. É necessário uma postura diferente, que abra o caminho para a tua nova realidade, para o teu tempo de expansão. Uma atitude de fé
gera um rompimento de realidades. Uma mente transformada gera uma nova realidade sobre a mesma, sobre a antiga. Essa mesma fisionomia que você tem, só vai mudar a expressão. Ao invés de choro, ela vai demonstrar alegria. Ao invés de desânimo, ela vai mostrar a coragem de Deus que está enchendo o teu coração. É a mesma fisionomia, mas foi mudada e transformada. É a mesma realidade, mas não mais no plano divino, não mais no plano humano, mas na mão de Deus. O passado escravizava, o futuro é libertador, quando estamos olhando a presença de Deus adiante de nós. Eu andei um pouquinho para chegar aqui e compartilhar com vocês uma mensagem. Deus está hoje começando um novo tempo na tua vida. E para isso você precisa só uma coisa: vendo a presença de Deus no teu futuro, ter atitude de fé e atravessar para o lado aonde Deus tem planos para você. Se coloque em pé comigo. A tua atitude de fé te coloca na realidade de Deus. E nesta realidade você já é conquistador desde que começou. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. E eu sei que vocês estão vindo uma maratona de muito investimento, muita adoração. Mas não deixe o volume desperdiçar a profundidade. Utilize o volume com profundidade e a tua bênção vai ser ainda maior. Feche teus olhinhos se você puder. E fale para Deus: Deus, eu não quero mais a minha rotina de deserto. A minha rotina agora é de conquista. Deus, eu não quero mais a limitação do deserto. Agora, Deus, eu quero viver o tempo novo que o Senhor já preparou para mim desde a eternidade. Eu quero que nessa oração você fale com Deus agora. E fale: Deus, eu venho de uma realidade, Deus, em que essa expansão, esse lema, esse desafio que Deus está movendo nessa igreja, Deus, para mim parece ser pesado, porque eu venho de uma realidade limitada, e eles falam, vamos expandir, e parece que eu não faço parte disso. E hoje você aprendeu que essa expansão, ela vai ser gerada pelo Espírito, de dentro para fora de você. Satanás, de uma forma muito cruel, ele usa situações e verdades que você já viveu para te rotular e dizer: não haverá outra nova. Você é isso. Você só pode isso e você só consegue isso. Eu vou te dizer, Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. A palavra de Deus, que é verdade, ela vai se cumprir em quem você é. Deus te planejou para estar aqui. Deus não te trouxe para uma outra igreja ou para um outro desafio, um outro projeto. Deus te incluiu nesse projeto. E é nesse projeto que você vai florescer. Eu vejo tanta gente mudando de terreno, de jardim, dizendo: se eu mudar para aquele jardim eu vou florescer. Não vai não. Se você não aprender a florescer onde você está, aonde você for, você não vai conhecer essa realidade. Deus quer mudar. Eu quero fazer uma oração. Sabe aquele empurrão? Porque eu sei que tem pessoas que vêm de um momento em que para eles pensar em expandir já é esbarrar em algumas feridas que doem. Para isso nós somos uma comunidade, para isso nós temos comunhão, para um ajudar o outro. Você que está aí no seu lugar e precisa de uma oração, eu creio mesmo que quando nós juntos estamos orando, Deus está respondendo.
eu creio mesmo, quando nós estamos num momento como esse aqui, de clamor do que Deus vai fazer, eu creio que Ele realmente faz. Você que está aqui veio especialmente para ouvir sobre a expansão, sobre o que Deus vai fazer, e você já foi desafiado a projetar Deus para o teu futuro, você já entendeu que precisam rios serem atravessados para mudar tudo, porque vai mudar, e você se sentiu fraco, ou cansado, ou insuficiente para isso, aí você precisa do investimento espiritual, e esse investimento espiritual é uma oração. Numa oração, o cego voltou a enxergar. Numa oração, a realidade do paralítico da Porta Formosa mudou, mas não só a dele, 3.000 homens se converteram por causa daquilo. Uma oração expande a nossa visão, uma oração tira as escamas dos olhos, e você passa a perceber com clareza como você pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Você que na primeira vez que eu falei aqui, pense, ore, você falou, puxa, não eu vivo muito realidade do deserto, é que o pastor não sabe de onde eu vim, por isso que ele está tão animado falando. Eu realmente não sei de onde você veio, mas eu sei para onde você pode ir, e é por isso que eu quero orar. Você, aí onde você está, você que precisa desse enchimento do Espírito Santo para você viver isso, por favor, levante uma de suas mãos, onde você estiver falando, Deus, eu preciso desse empurrão, Deus, eu preciso dessa força. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, vamos fazer uma oração juntos, porque um incendeia o outro, um envolve o outro, um contagia o outro. Eu saí hoje de manhã de um grande acampamento chamado Contágio, o acampamento dos adolescentes da igreja que eu pastoreio, e eu vi eles lá, todos muito animados com o contágio, e já estavam contagiados, e eu olhei, não entrei nem na capela, eu só olhei tudo aquilo funcionando. Sabe por quê? Há 4 meses atrás, aquele lugar que eles estão hoje, não era nosso, era impossível de ser nosso, impossível, e era um lugar abandonado há 5 anos. No dia 2 de outubro do ano passado, nós assinamos a compra de um acampamento de 70.000 metros quadrados, o primeiro acampamento da nossa igreja. E nós entramos numa reforma louca. E hoje, quando eu vi aqueles jovens ali, eles estavam pisando naquilo que não era deles, mas agora é. Eles estavam dentro daquilo que não era deles, mas agora é. Eles estavam vivendo algo que eles não poderiam, mas agora podem. Porque temos muito recurso. Se você conhecer a minha igreja, quem somos, você vai entender que nós somos um grande milagre de Deus. Mas sabe o que nós tivemos? Atitude de fé. Deus já está sendo projetado para o teu futuro. Ah, Deus, eu olho para frente e eu não vejo muitas coisas, mas uma coisa eu vejo com clareza: Deus já está lá. Deus já está lá. Eu vou orar por você agora. Senhor Deus, eu estendo minhas mãos sobre essa igreja preciosa, jovens, senhores, senhoras, adolescentes, não importa, todos são um plano que o Senhor tem. E essa pessoa, enquanto eu falava, o tempo todo ela se imaginava, mas não conseguia se ver vivendo tudo isso. Mas o Senhor não só vê, como o Senhor já está lá, tudo pronto para que essa pessoa entre nessa nova dimensão. Senhor, o tempo vai passar, e o tempo vai passar conosco, vivendo o teu plano ou não. O tempo vai passar do mesmo jeito. Nós escolhemos passar esse tempo vivendo
a tua vontade na nossa vida. Deus, nós agora permitimos, concordamos e pedimos que teu Espírito transforme a nossa mente pela renovação da nossa maneira de raciocinar, Deus, e que possamos, ó Deus, viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós, individualmente e coletivamente como igreja. Senhor, eu abençoo, eu transfiro aquilo que eu carrego, que me fez, ó Deus, sair de um deserto e hoje, ó Deus, pastorear uma igreja crescente e vibrante, ver uma realidade que eu só via na minha oração e na minha fé, hoje eu vejo com os meus olhos. Senhor, eu compartilho isso com esses jovens, que assim como eu estive um dia, eles experimentam frases, sentenças de que não vão conseguir, mas hoje eles ouviram na tua palavra que eles já conseguiram, eles já fizeram, eles já estão lá pela fé. Senhor, que eles apenas guardem o coração deles, para que ele não seja mais mudado. E assim como o teu povo Israel passou para o outro lado do Jordão, e após o último passar, o Jordão fechou atrás deles, para não poderem mais voltar para o deserto. Nesse momento eu oro para que o Jordão se feche atrás desses homens e mulheres, para que eles não possam mais voltar, retroceder, para que eles só possam avançar para o novo que Deus tem para a vida deles. Em nome de Jesus, que assim seja, que assim seja, que assim seja. O Jordão já fechou, vá adiante, Deus é com você nessa conquista.